estou na pina. Pera. Acreditou que eu era milionário. 3, 2, 1, como é que é, meus putos do YouTube? Estamos aqui para ver John fucking Lopes. Vamos embora. Tentei perceber o que se passa com o caso de Epstein. Vamos dar uma olhada. Eu não estou muito dentro disto. Já sabem como é que é. Não se esqueçam de fazer uma continha. Quem puder, meus putos, código possível na Betano. Peçam ao vosso pai, ao vosso tio, ao vosso irmão. Que eu tinha o código desativo, só me ativaram ontem, porque nós não íamos renovar e conseguimos chegar a acordo, e agora preciso mesmo aí de uns registrozinhos, por isso registrem a vossa avó, que está quase a morrer, o vosso tio, que não joga, registrem toda a gente, está bem? Registrem o vosso cão, registrem tudo, registros à queima, está bem? Mas depois, para ganhar dinheiro, só apostar no Benfica, está bem? Não se metam em casinos. Bora lá, ver o vídeo. Ah, se partiu a rir, só logo fui eu, não? Toda a gente está a par da lista de Epstein. Vocês sabem aquela lista que o diretor da FBI disse que não existia? Ok, não estou a ver aquela que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também disse que não existia. Vocês sabem aquela lista que não existe? Ah, o quê? A palavra do Departamento da Justiça americana não é suficiente para vocês? Ok, então tenho uma pessoa que vocês não podem duvidar. A Ghislaine Maxwell diz que a lista de Epstein não existe. As notícias continuam a aparecer sobre esta pequena e misteriosa ilha ao longo da costa da América. E cada vez há mais e mais histórias que rodeiam Jeffrey Epstein. Vamos levar-nos ao primeiro tópico. Quando Donald Trump finalmente apela à divulgação dos ficheiros do caso Epstein. Donald Trump pediu aos republicanos da Câmara dos Representantes que votassem a favor da divulgação dos ficheiros do caso. Caso Epstein, o presidente dos Estados Unidos disse que não tinha nada a esconder e voltou a culpar os democratas por tentarem manchar a reputação do Partido Republicano. E saíram os primeiros ficheiros que mencionavam bastante Trump. Trump ao início tentou dizer que a lista não existia. So this is a Democrat hoax. Mas quando ele se apercebeu que o seu eleitorado republicano queria ver os pedófilos bilionários presos, ele sabia o que é que tinha que fazer. 2 milhões de documentos da Epstein. É quase hilariante rever a tentativa deles de dizer que a lista não existia, quando Epstein provavelmente era dos gajos mais organizados do mundo. Há poucas pessoas que eu consigo pensar neste momento que são mais organizadas do que um espião para múltiplos governos que tentava capturar as pessoas mais poderosas do mundo em situações comprometedoras. A única segunda opção que eu consigo pensar sou eu. No outro dia organizei o meu armário por cores. Ora, eu vou deixar este link na descrição, que são todos os ficheiros que foram released até agora. Estão todos cartografados. Posso chegar aqui e pesquisar. Eu não sei porque é que estava ali escrito Mossad, Netanyahu. Eu acho que tu não tens nada a ver com isto. Eu posso chegar aqui e pesquisar literalmente por qualquer pessoa e ver se what the fuck, no way could you done. O que é que o José Figueiras tem a ver com esta situação? Eu já vi uma notícia que o José Figueiras está ligado aos casos do Epstein também. Oh, mano, eu não sei. Claro que ainda há imensos ficheiros que vão sair entretanto. Isto vai ser um caso que vai ter notícias contínuas durante imenso tempo. Mas esta primeira onda de artigos Eu nem vi nada, Rodrigo. Estou a gozar. A casa deve ser no 12 de setembro, foda-se. já é completamente absurdo. Eu recomendo-vos mesmo a tirarem uma tarde vossa. É mesmo incrível porque é das primeiras vezes no mundo que estamos por trás da propaganda e conseguimos ver quem é que a está a fazer. Os primeiros 3 Hall of Famers. Foda-se. Houve malta mesmo a acreditar que o José Figueiras tinha a ver com setembro, foda-se. Que aparecem nesta lista são pessoas que eu acho muito interessantes. Agora, 90% das pessoas conhecidas, o seu nome está redacted. E este tipo de cena só alimenta a conspiração de que de facto está a acontecer alguma coisa errada, né? E a pior posição, na minha opinião, no meio disto tudo, é a de Elon Musk. Para quem não está a par, os primeiros e-mails que ficaram virais são sobre Elon Musk estar a autoconvidar-se para estas festas, o que é um bocado absurdo. Tipo, a única posição abaixo do Epstein, no meio disto tudo, é a de Elon Musk, que não é fixe o suficiente para ir às festas dos pedófilos. Aquele nem sequer tem a defesa que queria ir lá só para passar férias numa ilha. Ele literal pergunta quando é que vão ter as festas mais malucas e assim. Mas atenção, é claro que pode ser uma daquelas coisas em que ele nem sequer sabia o que é que se passava na ilha, né? Mas o conceito de um bilionário estar a pedir, por favor, Jeffrey, deixa-me ir à festa dos pedófilos e ser rejeitado é demasiado engraçado para eu não mencionar. E a grande dúvida que fica é, será que se sabia, era público no meio que estas festas eram o que eram?
O prémio da segunda pior posição na Epstein List terá que ir para Bill Gates. Para quem não sabe, Bill Gates contraiu STDs enquanto estava com uma prostituta e teve que colocar antibióticos no café da mulher para ela conseguir ser curada sem saber que ele a traiu. E a pior parte é que mesmo assim, a pior coisa que já fez continua a ser o Windows 11. A pergunta que toda a gente se faz é como é que o Epstein tinha acesso a estes multimilionários todos? Eu sinto que às vezes também o pintam como se fosse tipo, como é que este gajo acabou a ser assim, né? Tinha tanto dinheiro. Malta, a razão porque ele tinha tanto dinheiro é porque ele foi escolhido para fazer isto. Epstein aos seus 20 anos acaba a gerir um fundo bilionário. Este tipo de coisas não acontecem. E a razão porque se calhar os mídias às vezes pintam Epstein como sendo este casual que simplesmente acabou a ter uma ilha, é porque no próximo capítulo deste vídeo vamos entrar na batalha que houve para tentar limpar a reputação de Epstein. Deixem-me só acabar de montar a mesa. A história da vida do Epstein é daquelas que... Sei lá, mano. Eu não quero acreditar. E acho que depois também vão exagerando as cenas, mas eu sei lá, eu não meto as mãos no fogo por ninguém, foda-se. Esse pessoal é doente, mano. Há pessoas doentes em todo o mundo, mano. Quanto mais tu te tentas Puto, tá bem, sei lá, se não está, não estou muito dentro disto, mas imagina, está nos e-mails, e os e-mails são 100% fidedignos, é 100% de certeza, não há adulteração de... Hoje em dia então consegues criar tudo, mano, consegues criar vídeos, consegues fazer tudo com... A questão é como é que tu vais acreditar uma coisa hoje em dia. Hoje em dia eu acho que cada vez mais os merdas conseguem se safar com estas ferramentas hoje em dia. Ao mesmo tempo podes enganar o público perigosamente e também podes safar outros gajos com essas desculpas hoje em dia com a inteligência artificial e merdas. Hoje em dia manipula-se tudo tão fácil. Informar, menos percebes. Se calhar vocês tinham a mesma ideia que eu, que achávamos que Epstein era um gajo rico, né? Nasceu rico, tem ar de beto, tipo, eu já vi o Epstein no Bliss, de certeza. Mas a verdade é que ele era de uma família de classe média, era uma família normal. Estuda matemática numa community college, acaba por se transferir para a NYU e não acaba o curso. No entanto, começa a dar aulas numa das escolas mais prestigiadas de Nova York. Estamos a falar de uma escola que ensina literal todas as elites. Na altura estavam concentradas numa das cidades mais ricas do mundo. E seria de pensar que meter Jeffrey num meio cheio de miudinhas de 12 anos ia correr mal. Mas ele provou-nos errado. Estou a brincar, Jeffrey foi despedido. Havia inúmeras queixas do facto de ele ser demasiado próximo com os estudantes. No entanto, nesta vida, quando se fecha uma porta, abre-se outra porta para ir trabalhar numa das maiores firmas financeiras de Nova York e em pouquíssimo tempo recebes uma promoção absurda e estás a receber imenso dinheiro e depois és despedido do nada. E aqui entra o primeiro negócio do nosso filântropo. Towers Financial. Literal um esquema em pirâmide. Ei, não admira que Muito obrigado, meu puto, pelo sub! Obrigado pelo sub, seu puto de merda! o número esteja a usar o Gazito ZT, muito obrigado, meu puto, aí pela rede, espero que tenha corrido bem. Toma lá o follow. Grande abraço, meu puto, muito obrigado, meu. Foda-se, 78 subs, grande vergonha. pullover, né? Pá, eu não consigo entrar na complexidade toda do esquema, mas basicamente uma coisa que se faz muito nas finanças, pelo que eu já percebi e pelo que vi em um vídeo de YouTube literal, o capital privado compra uma empresa, tira todos os excessos, começa a pagar menos aos CEOs e começa a cortar e faz imensos despedimentos, diminui a empresa imenso, as ações valorizam e vende essa empresa. É tipo um pump and dump no mercado de ações. O meu irmão é contabilista, depois vai-me mandar uma mensagem a dizer isso está tudo mal. E nesta empresa, ele e o seu sócio são acusados de roubar 500 milhões de euros. Um dos maiores casos de corrupção financeira que há nos Estados Unidos. O seu parceiro tem que passar 20 anos na prisão e Jeffrey sai livre. Não é tão ladrão o que vai à horta como o que fica à porta. Quem fica à porta ficou mesmo tranquilo. Vamos recapitular então. Vai para a universidade em que não acaba o curso, acaba como professor, em que é despedido, vai para trabalhar no setor das finanças, no qual é despedido, cria a sua própria empresa, na qual declara falência e foge a um caso de tribunal absurdo, e a partir daí começam as ligações às agências de espionagem. É verdade, começa a trabalhar com pessoas que estão associadas à Mossad, começa a trabalhar com pessoas que estão associadas à CIA, envolvido em negócios de armas no Médio Oriente, enquanto continua a manter um dos lifestyles mais extravagantes da cidade, e depois de todas estas atividades shady, o que é que ele faz? Cria a sua própria empresa de gerir investimentos. Depois de cada etapa apetece-me dar mais um contexto, mas não há. Tipo, ninguém consegue explicar bem cada passo que ele dá, não há informações suficientes, mas cria a empresa Epstein & Co. E agora pensem comigo, um gajo que foi acusado de roubar 500 milhões de euros, perdeu todos os trabalhos que tinha, estragou todas as posições que tinha, não tinha um curso de universidade, esta é particularmente importante para a minha mãe, este gajo
Como primeiro cliente da sua firma de investimentos que criou, tem Leslie Wexner, o dono de quase todas as cadeias que vocês veem num centro comercial dos Estados Unidos, a confiar o seu património bilionário completamente só em Jeffrey Epstein. Já faz sentido agora que eu penso. Investigar o passado dele levanta mais questões do que respostas, mas uma coisa é garantida. Há ligações a agências de espionagem, já está claramente influente no jogo político e começa a relação com Ghislaine Maxwell. Quem era o pai de Ghislaine Maxwell? But throughout his life, he was also closely linked to Israeli intelligence. Robert Maxwell allegedly helped Israeli spies distribute bug surveillance software to two of the most important nuclear research and security. Nós somos mesmo uns meninos neste mundo. Foda-se. Às vezes prefiro não saber nada. Facilities in the US. Shortly after that, news comes out that he had been stealing hundreds of millions of dollars out of the pension funds from all the companies he owned to keep his lifestyle afloat, and his already tarnished legacy was ruined forever. But of course, that's not before he was given a lavish state funeral in Israel, attended by the Prime Minister and President and all current and former heads of Israeli intelligence. E atenção, eu quero deixar bem claro que, apesar de o pai da Ghislaine Maxwell ter imensos laços à Mossad, todos os afiliados de Jeffrey Epstein terem imensos laços à Mossad, e nos próprios documentos que foram leaked, Jeffrey Epstein diz que trabalha para esta agência de espionagem, isto não significa que Israel seja culpada de alguma coisa. É muito cedo para tirar essa conclusão. E agora é esperar que o Big Yahoo drop 50k na minha conta. Epstein era uma pessoa que, acima de tudo, sabia como mexer capital humano. Sabia como se posicionar nos sítios certos, sabia como conseguir aquilo que ele queria. E a partir do dinheiro que gerou com o seu investimento da Towers Financial e a gerir o património de Les Wexner, consegue infiltrar-se na elite de outros bilionários que conseguiram através de empresas um pouco mais normais. E é assim que ele consegue a relação com todos os académicos, todos os cientistas, porque ele financia uma dezena de estudos de universidades da Ivy League. People sometimes wonder, like we're scientists, spending time with him because he was giving their laboratories money that they didn't have to write grants for. Consegue que todas as pessoas mais importantes da América do Norte estejam com ele e precisem dele. Isto tudo é um fator super importante para depois percebermos porque é que as pessoas iam sempre à ilha. A parte que eu achei mais interessante dos leaks dos Epstein Files agora não foram as celebridades que foram à ilha, não foram a quantidade de escândalos que houve das ligações dele à Mossad e assim. Para mim o conceito mais fascinante é a pessoa que estava a tentar lavar a imagem de Jeffrey Epstein. Tipo, o nosso Jefferson claramente já tinha problemas com a justiça, né? É uma cena que normalmente dá bastantes problemas, é andar com menores de um lado para o outro. E um dos grandes medos de qualquer agência de espionagem é perder um asset, né? Perder um espião. Porque um espião é uma coisa que envolve milhares e milhares de horas de investimento. E então agora saíram leaks de e-mails de como é que planeavam tornar Epstein uma pessoa mais normal aos olhos da mídia. That Steve Bannon, it turns out, we now know, apparently had a pretty cozy relationship with Jeffrey Epstein. Desculpem, estava aqui a editar e acabei de perceber-me que não dei suficientemente contexto sobre quem é Steve Bannon. Steve Bannon era o diretor executivo da Breitbart News, mídia da direita nacionalista. Era meio visto como este gajo anti-establishment, que não tinha laço e dizia o que lhe ia na cabeça. Foi o Chief Strategist na campanha de Donald Trump e uma das suas principais mensagens é que o Islão estava a tentar dominar o mundo. It's pretty dark here in Europe right now, but there's something actually much darker and that is Islam. E Steve Bannon falava sobre ir gravar um documentário sobre ele à ilha. Because this guy, oh boy, has been revealed in the files to being like Jeffrey's right-hand PR man. We need to push back on the lies, then crush the trafficking narrative, then rebuild your image as a philanthropist. Gravou a famosa entrevista em que tentam pintá-lo como este gajo que é um filântropo, um gênio, um matemático que se destacou do meio, apesar de ele nunca ter feito absolutamente nada para ganhar o dinheiro que tem. E a parte mais hilariante para mim é ver a quantidade de malta que acha que é contra a cultura em apoiar tipo estas novas causas de o anti-islão e o islão está a invadir a Europa. O gajo que estava a dizer que o principal problema do mundo era o islão e a ajudar a propaganda de Jeffrey Epstein. Precisamos de matar a narrativa de pedófilo traficante de pessoas e depois reconstruir a tua imagem como um filântropo. Steve Bannon aqui a discutir como é que devia ser a intervenção. Atenção, Steve Bannon, que é o gajo que supostamente é contra o sistema, a discutir com Jeffrey Epstein como é que deviam fazer a entrevista para limpar a imagem dele. E é tipo, eu percebo perfeitamente porque é que lá fora um gajo que está na política vai para esta cena do anti-islão, porque vai ser pago por isto. As agências israelitas pagam imenso em propaganda para estas pessoas dizerem o islão está-nos a invadir. E quando eu vejo a malta em Portugal a fazer isso à pala, para mim é hilariante. O conceito de um dos principais spokesperson para o movimento anti-islão, que literalmente já disse que a religião islã é perigosa porque eles casam as pessoas demasiado novas, está a ajudar a limpar a reputação de um gajo que ele sabe que é pedófilo. E é tipo, não há dúvida que ele sabe que é pedófilo. Além dele ter dito que podia gravar o documentário na ilha, eles
mandam piadas sobre isso. Tipo, aqui estão a falar sobre o Woody Allen realizar o documentário de Jeffrey Epstein e o Jeffrey diz... Now, funny enough, right before this, Jeffrey Epstein asks about a dinner with Woody, and then he says, or too many pedos in one place. Achas que é demasiado ter 2 pedos in the same place? Estas pessoas... Foda-se. Eu preferia não haver nada. Viviam a vida nos bastidores. Cada vez que nós vemos uma ideia assim mais radical, estes gajos estão a financiar as ideias. É um conceito mesmo incrível e claramente funcionou. Depois têm conversas sobre minar completamente o Parlamento Europeu. Financiaram bastantes partidos que se focaram nisto do Islão, que são contra o movimento europeu. Tommy Robinson, the far-right agitator who led that London rally, has financial backing from US tech billionaire Robert Shillman. Why are they so invested in European politics? 2 people articulate these ideas most clearly. The first is Bannon, who since 2016 has been touring Europe building a network of far-right political groups under an organization he calls The Movement. Its members include Eurosceptic parties like the AfD, the National Rally in France, and the Swedish Democrats, who want to replicate Nigel Farage's Brexit model and push for a Frexit, a Swexit, and a Dexit. That's a Deutschland exit. And if that happens, it would be the death knell of the European Union, which is exactly what Bannon wants. E tipo, lá fora nos Estados Unidos, a direita fragmentou-se completamente com Israel, né? E é tipo, eu já nem julgo malta que propaga ódio contra uma religião porque está a ser paga. O mundo é um sítio sujo, as pessoas vão aceitar esse dinheiro, vai sempre haver alguém que aceite. Mas a malta que está a fazer isso à pala, mesmo depois de sair nos Epstein Files que essa ideologia foi toda curada por eles, puto, vocês são os maiores bananas que há. Dei um bocado em doido a fazer este vídeo. Para quem não sabe, eu ando a atuar todas as semanas porque tenho que preparar-me para o espetáculo que vou ter no final deste mês. Então eu cheguei a casa e tinha tipo 3 dias para fazer este vídeo e achei que era suficiente. Mas o problema com que eu me deparei, é um problema que eu acho que reflete muito a situação, é que há demasiada informação. Tipo, se vocês analisarem este vídeo, vocês vão reparar que eu não digo nada que outros canais já não tenham dito, porque é tão difícil aventurar-te tu e conseguires ter uma opinião nisto. São 3 milhões de fecheiros e a conclusão final que eu tiro aqui é impossível discernir o que é que de facto está a acontecer no mundo. Lembro-me de ver este clipe do Alex Jones em 2016 e pensar como é que alguém acredita nisto? Há mesmo malucos para tudo. We all know about Jerry Epstein, okay? And I don't know about Jerry Epstein. The Lolita Express, just Google that. And what is that? Bill Clinton was like on 20 flights. First it was 7. Oh, that's right. Okay, to now this pedophile I know island that has a temple in it. And then he was also flying to this Middle Eastern country with this sheik that's an admitted pedophile with multi-million-dollar checks and Bill Clinton on the plane. And Bill Clinton's a known sexual predator. E hoje em dia eu só me pergunto como é que... Já viram? Há 9 anos atrás. O Alex Jones sabia. Tipo, nós vivemos num universo em que o Alex Jones tinha razão. Eu há 3 anos tinha jurado que este gajo estava maluco. Passei para aí 20 horas da minha vida a ver vídeos sobre Epstein, a ler fecheiros, a ler mensagens, a ler e-mails e não sinto que saiba mais do que vocês. Em vez de ter passado tempo a decorar o meu novo apartamento, que tipo, Deus sabe que precisa, passei o meu tempo a pesquisar sobre algo no qual não vou conseguir ter poder, não vou conseguir influenciar a opinião de ninguém e, acima de tudo, mesmo que eu soubesse a verdade toda, ninguém ia acreditar em mim. Graças a Deus há jornalistas a sério no YouTube a investigarem isto. Vou deixar o link de todos os documentários que eu vi. Espero que vocês vejam por vocês próprios, tirem as vossas conclusões. Certamente serão tão informadas como a minha. Ou seja, nada. Este vídeo fritou-me o cérebro, malta. 5/52. Esperem só até lançarem o João Lopes Files. Foda-se. Malta, sempre que se faz vídeos destes, há discussões políticas, mas acima de tudo, lembra-se que isto não é um caso de esquerda ou direita. A influência destes gajos era tudo sobre as instituições mesmo. Por isso, discutam ideias, teorias, não me acham as justificações com comentários mesmo chateados a sério, que eu não estou na lista. O G está, descarreguem nele. Vamos aí, meus caros amigos, fiquei a perceber o mesmo do que quando comecei o vídeo. Beijinhos, até à próxima. React. Os que querem falar mal de mim, é porque também queriam ser assim. Todos querem vir comer do meu pudim, Não há espaço para espinhos.